Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam. Muito bem, pessoal, quarta-feira, 10 de julho, 7h03 da manhã, estamos começando o Desperta SL de hoje. Muito bom dia para todo mundo. Tá um frio desgraçado, né, Jimmy? Meu Deus do céu. Ontem eu vi que a massa de ar polar que está na Argentina, aliás, deve nevar em Buenos Aires entre hoje e amanhã. Faz 17 anos que não neva em Buenos Aires, não é comum que se neve em Buenos Aires, né? Uma cidade muito próxima ali do mar e tal. E deve subir para cá, Jimmy, vai ficar pior a coisa, parece. Essa semana toda vai ser assim. Aliás, esse frio deve estar indo para o sudeste e para o centro-oeste nessa semana aí, então fiquem de olho que tá muito frio, rapaziada, pelo amor de Deus. Muito bom dia para quem já está acordado com a gente aí, são 7h04 horário de Brasília. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha em outras paragens neste mundão de meu Deus. Este é o Desperta SL, estamos ao vivo todos os dias das 7 às 8 horas da manhã, sempre trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo e dando, claro, o contexto necessário para que a gente possa ter a nossa conversa diária aqui e possa entender o que está acontecendo também. Muito obrigado para quem está chegando hoje, que estava de feriado ontem em São Paulo, eventualmente as pessoas que tiveram aí a benesse de emendar o feriado, né? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Espero que vocês tenham descansado, estejam de bom humor. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você está chegando pelas redes sociais, por gentileza, deixa o seu comentário, dê o seu like. Estamos ao vivo principalmente nos nossos canais no YouTube, lá no canal do YouTube do ICL Notícias, do Eduardo Moreira e do Leandro Demori, que sou eu, por acaso, que estou aqui. Vocês podem também compartilhar esse programa, por gentileza, se você tiver que fazer alguma coisa neste momento, pegue o link de compartilhamento e mande aí, poste nas suas redes sociais, manda no seu grupo de Zap, manda no seu grupo de e-mail, espalhe a palavra. Estamos caminhando aí, né? O segundo semestre já começou, daqui a pouquinho a gente vai começar os ventos eleitorais, a gente está preparando uma super cobertura eleitoral aqui no ICL, a gente vai fazer também no dia da eleição, com apuração, aquela coisa que vocês estão acostumados a ver por aí. Vocês preparem-se para acompanhar no ICL esse ano, né? Também a gente vai fazer lá, como é que tá nas capitais, apuração minuto a minuto, quem está na frente, quem está chegando, quem está sendo eleito, os vereadores, os prefeitos, as principais cidades, tudo também a gente vai fazer no dia do primeiro turno. Então preparem-se porque a coisa vai esquentar no segundo semestre agora. A gente está preparando aqui uma super cobertura eleitoral, então avisem as pessoas de que estamos aqui trabalhando para trazer a melhor informação de mais qualidade, com contexto e com cérebro também, né? Com muito bem pensado aqui para a gente ter essa conversa e entender o que está acontecendo no mundo e não só ficar lendo notícia, porque para isso você compra lá na internet, né? O aparelhinho aquele fala, fulana, leia as principais notícias do dia. Para mim, vai ler, pronto, tá tudo certo, mas você não vai estar informado, né? Muito bem, muito obrigado para quem nos acompanha também nos três canais de televisão e nas duas emissoras de rádio, que também passam este programa, transmitem este programa todos os dias. Pessoal de Salvador da Bahia pela TV Quirimurê, muito bom dia. Pessoal de São Paulo pela TVT, televisão aberta, né? Muito bom dia também. E também agora pela Pop TV em Porto Alegre, também muito bom dia. Se você está em Porto Alegre, região metropolitana, pode procurar aí no seu controle remoto, vá lá na sua televisãozinha, aquela TV, aquela da vovó, sabe? Lembra a TV? Então, você vai lá, procura a Pop TV, estamos ao vivo todos os dias em Porto Alegre, região metropolitana também, e duas emissoras de rádio em São Paulo e Grande São Paulo, Rádio Heliópolis e Rádio Brasil Atual. Beleza? Vamos lá então, o programa de hoje tem bastante coisa, a gente vai fazer um programa com mais notícias e menos
menos paradas no meio do caminho, porque hoje a gente tem muita coisa picada rolando no Brasil para a gente se preparar para a semana aí. Então vamos lá, primeira coisa, sul e sudeste deve ter queda de temperatura nos próximos dias, né? A previsão do tempo para todo o país está lá no nosso amado iclnoticias.com.br. No sul do Brasil a semana começa com tempo firme no centro-sul do Rio Grande do Sul e previsão de geada na campanha gaúcha. Aliás, eu acho que geou hoje pela manhã, né? Ontem estava chovendo e frio. Hoje o tempo está seco e frio. Amanhã eu acho que volta a chover e esfria um pouco mais. Então a gente tem a possibilidade... Vocês sabem o golpe do inverno do gaúcho, né, o Jimmy? Principalmente no negócio do turismo, né? Todo ano vai nevar, né? Sabe? É o golpe clássico, né? Você sabe que todo ano vai nevar no Rio Grande do Sul, né? Aí todo mundo vai para Gramado, Canela, né? Neva? Não neva, gente. Não neva, não tem neve. Assim, não é assim. Não é assim que funciona. Algumas poucas regiões, né? Quem nunca veio para o Rio Grande do Sul não sabe, né? Aí vê a temperatura lá no Jornal Nacional, não sei o quê, fez menos 5 graus na Serra, em Santa Catarina, assim, né? E no Rio Grande do Sul, onde é que é, Jimmy? É lá em São José dos Ausentes, que o próprio nome quase não tem ninguém lá praticamente. Estão ausentes. Nem São José está lá mais, de tão frio que é, né? Agora, no geral, né? É o golpe da neve, né, Jimmy? Vem curtir o turismo que você vai ver neve em Gramado. Chega lá, não tem neve, gente, tá? Esse ano tá bem frio, na verdade. Então esse ano pode ser que tenha neve, né? Tem uns anos que tem, daí às vezes tem chuva congelada, que parece neve, dá uma enganada, tira foto, posta no Instagram, quem não conhece vai achar, tudo bem, parecido, legal, né? Mas esse ano realmente tem uma chance aí de rolar uma nevica aí, né? Estamos esperando, que tá chovendo, tá frio, de chover. Não para de ficar frio. Bom, a previsão completa do tempo e da temperatura está lá no iclnoticias.com.br. Câmara rejeita avanços do Senado e aprova a proposta de Mendonça Filho para o ensino médio. Esse assunto aqui é super complexo, tem uma série de questões envolvendo aí. Eu confesso para vocês que eu não tenho a capacidade de analisar. A gente vai ouvir mais gente falando sobre isso no ICL Notícias primeira edição, que vem logo depois também, no ICL Notícias segunda edição, sabe? A gente vai tentar ir esgotando esse tema, porque essa reforma do ensino médio ela é profunda, ela envolve uma série de coisas, é o tipo de conteúdo que vai ser dado, quantas horas para cada conteúdo, hora de qualificação para professores, que tipo de... eu vi que, por exemplo, a língua espanhola saiu da obrigatoriedade do ensino médio, que na minha opinião é um absurdo, mas sabe-se lá Deus como rolou essa conversa, né? Por quê? Lobby de quem? Lobby do quê? De qual coisa? Não sei por quê, se nós vivemos cercados de países hispanohablantes, né? O espanhol é uma das línguas mais faladas do mundo, não sei porquê, é um mistério, mas nós temos uma reportagem aqui no site do ICL Notícias que começa a destrinchar um pouco para a gente entender o que rolou nessa reforma. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que modifica o novo ensino médio. Em votação simbólica, os parlamentares rejeitaram as alterações propostas pelos senadores que traziam avanços considerados progressistas e acataram um relatório colocado em votação pelo deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil. O texto segue para a sanção do presidente Lula agora, né? Então, entre as mudanças do Senado que foram rejeitadas, está a carga horária mínima total para a formação geral básica do ensino técnico, que seria de 2.200 horas, com progressão até 2.400 horas. Os deputados retomaram as 2.100 horas, com possibilidade de compatibilizar 300 horas entre formação geral básica e ensino técnico. Então reduziram o número de horas necessárias para a formação. A proposta do relator também rejeitou a inclusão da língua espanhola como componente curricular obrigatório. Logo após a votação, ainda durante a sessão, manifestaram posição contrária ao texto do relator apenas o PSOL, o PCdoB e o PDT, ou seja, o partido do governo, o PT, aprovou também essa reforma que passou ontem. O relatório foi melhorado enormemente no Senado. Nossa expectativa era de que houvesse humildade do relator, o que daria mais tranquilidade pedagógica à educação brasileira. Isso aqui é uma manifestação da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Bom, a matéria completa está no nosso site, e a gente deve debater esse assunto também mais detalhadamente nos demais programas. Cassinos online, vendi a casa do meu pai para bancar minhas apostas. Gente, isso aqui tá virando uma epidemia no Brasil. Se eu não me engano, uns 2 meses atrás, a gente deu uma notícia aqui mostrando também que principalmente classes
C e D, né, classe C e D, estão gastando já uma parte considerável do salário em apostas online, tá? Isso aqui tá virando, olha, o país que, quando você fala em regulamentação, em legalização, e chame lá como você quiser, das assim chamadas drogas, né? Drogas, isso entra assim, vira um pânico moral. Vira um pânico, as pessoas nem pensam mais qual que é a questão. Drogas, meu Deus. Primeiro que não existe droga, né? Você sabe que não existe droga, né? Não existe droga. Existem os componentes químicos, né, das plantinhas ou sintéticos, papapá, e a diferença, sabiamente já sabemos, né, há milênios entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a definição de droga já é uma definição complicada para início de conversa. Agora, quando fala em aposta online, ninguém tá nem aí para isso. Gente, isso aqui tá virando uma epidemia real. Sabe a história tantas vezes contada, porque muitas vezes real de fato, né? Mas assim, muito menos presente na casa dos brasileiros do que isso aqui, da pessoa que vende a televisão da mãe para comprar droga, né? Geralmente é o crack, que é o grande personagem da história. Então o fulano vendeu a televisão da casa dos pais para comprar crack. História que todo mundo conhece, né? Porque, no mais das vezes, verdadeira, acontece de fato. Gente, está acontecendo com jogo online. Com jogo online. Muito, mas muito mais do que a história da pessoa que comprou, que vendeu a televisão da mãe para comprar droga, tá? Muito, não há comparação. Isso aqui está amassando várias famílias, gente vendendo casa, gente pegando aposentadoria de vô, de vó, né? Roubando a aposentadoria de vô, de vó. A mesma dinâmica de vício, porque de fato é um vício. Tá correndo solto esse negócio. Agora o Brasil está caminhando para legalizar esses jogos de azar. O que, do mais às vezes, agora não há mais discussão, né? Isso aqui já tomou conta do país, tá em tudo que é lugar, futebol. Esses dias a gente viu aqui, né? A gente fez a conta. Quantos times brasileiros são patrocinados por causa de apostas? Era praticamente todos. Acho que tinha 2 que não eram. De patrocínio master aqui, mas tinha na manga. Né? Se não me engano, o Grêmio e Inter, né? Porque Grêmio e Inter é Banco Banrisul, mas tem na manga. Acho que é Esporte da Sorte, o outro é não sei o quê. Então isso aqui já tomou conta, né? Todos os programas esportivos que a gente vê aí é tudo caso de aposta, todos. Raríssimos que não tem. De canal pequeno de YouTube até coisa de rede de televisão grande. Todos. Isso aqui está sendo passado agora na pauta econômica e a pauta de saúde e saúde financeira está sendo deixada de lado. Isso aqui está ferrando várias pessoas. Muito mais do que preocupação da maconha no STF, mas muito mais. Não tem nem comparação. Agora, não entra na pauta, né? Porque a família brasileira joga, porque o pai joga, porque o filho tem o aplicativo baixadinho lá para ficar fazendo bet nos jogos de futebol. Então isso pode. Esse aí pode, né? Isso não se discute. A gente vai ver onde é que vai dar esse negócio aqui. Matéria publicada lá no iclnoticias.com.br. Jogos de cassino online se popularizaram, né? A promessa de ganhos altos, né? Ela vai para o espaço, não acontece. Um desses casos é da carioca Mariana Neves, ouvida pela reportagem, 20 anos, conheceu a plataforma de cassino online em 2022, quando recém tinha completado 18 anos, o que era uma tentativa de conseguir uma renda extra, se tornou um vício e grandes perdas de patrimônio. Esse jogo traz ganância, quanto mais eu ganhava, quanto mais eu jogava, mais dinheiro eu queria fazer apostar. A gente fica nesse vício, porque é um vício de fato, e tirava dinheiro de responsabilidade da fatura do cartão, tudo isso achando que ia vencer na vida com o jogo, mas não foi nada disso, só me levou ladeira abaixo e gerou frustração. Os gastos de Mariana na plataforma, com o passar do tempo, foram ficando cada vez mais altos. Em certos momentos, a jovem chegou a pegar empréstimo para colocar mais dinheiro nos jogos, na ilusão de que conseguiria recuperar tudo. Mariana chegou a apostar e gastando mais de 50 mil reais em uma das plataformas de apostas. E aí você vê isso e pensa, nossa, que idiota, Mariana, né? Não é só ela, gente. Está acontecendo muito. Joga no Google para vocês verem aí. Gastos, né?
pessoas, dívida aposta. Coloca no Google aí, dívida aposta jogo online. Dívidas, apostas, jogo online. Coloca para vocês verem a quantidade de matérias que estão saindo sobre isso. Aliás, já tem muita gente se mobilizando no Brasil para formar centros de apoios para as pessoas saírem desse vício, como é Alcoólicos Anônimos e tal. Vou repetir, gente, é o mesmo mecanismo que ativa no cérebro de vício de drogas, essas consideradas físicas, né? Tabaco, álcool, cocaína, maconha, mesmo, com a diferença que está ali no celular, você pode usar toda hora, a polícia não vai prender você porque você está fazendo isso, não vai bater em você, não vai entrar na sua casa, não vai jogar você num camburão, não vai dar problema com a justiça, então é uma coisa totalmente socialmente aceita, ninguém vai olhar para você com cara feia, pelo contrário, virou moda, tá na modinha, tá todo mundo fazendo, nos programas de rádio que a gente ouve esportivo aí, todo mundo fala sobre isso. Ah, hoje vai ter, não, vou fazer lá, vou jogar não sei quanto na empresa X, na KTO, na XYZ, na não sei o quê. Virou modinha, falam como se não fosse um problema social, tá virando um problema social, de saúde pública, financeiro, econômico, das famílias, e falam como se fosse, né, como se fosse nada. Imagina se nesses mesmos programas o cara falasse, não, agora eu vou ali fumar meu cigarrinho, agora eu vou aqui tomar uma cachaçinha no intervalo do programa. Seria um absurdo. Com o jogo online virou de boaça. De boaça. Tá pagando a conta, né? Quanto dinheiro tá entrando, então vamos lá fazer propaganda sem alertar as pessoas de que isso é um imenso de um problema. Na minha opinião, não deveria ter propaganda de jogo online em lugar nenhum da imprensa. Nenhum. Como não tem de cigarro, como, na minha opinião, não deveria ter de álcool também. Né? Eu sou a favor que você tem que legalizar, regulamentar a venda, compra quem quer, você alerta os riscos, mas não pode ter propaganda. Não pode. Produtos viciantes não precisa propaganda. Quem quer fazer, vai fazer. Quem quer usar, vai usar. Quem quer jogar, vai jogar. Não deveria ter propaganda. Como não tem de cigarro. Cigarro não pode mais ter propaganda. Não deveria ter de álcool, mas tem porque o lobby é muito forte. É Ambev, é isso, é aquilo, né? É todo mundo que tem um monte de dinheiro. Jogo não deveria ter propaganda. Eu quero ver quem é que vai ter a coragem de comprar uma regulamentação de propaganda de jogos online no Brasil. Que não pode mais ter propaganda. Na televisão e no rádio. Duvido. Duvido. Vai todo mundo espernear. Programa esportivo, todo mundo, né? Talvez a coisa mais impopular a se fazer no Brasil hoje seria essa. Bom, tá aí o Facebook lucrando com essas coisas também, né? Facebook recebeu 500 mil para divulgar golpe da indenização do Serasa. Mais uma matéria publicada aqui, dessa vez pelo UOL. 4 mil anúncios de golpe entre março e maio deste ano em perfis falsos do Facebook que renderam ao Facebook R$500 mil em anúncios para veicular vídeos manipulados por inteligência artificial com imagens de políticos divulgando um golpe de falsa indenização do Serasa. Para variar, nada, absolutamente nada acontece com o Facebook, porque você sabe, no Brasil nós não temos regulação, muito menos regulamentação de redes sociais. O Facebook, aliás, caminha para se tornar o que se chama de rede zumbi, né? Rede zumbi é uma rede que hoje funciona turbinada ou muito à base de posts gerados por inteligência artificial. Então daqui a pouco vai ter lá pouca gente interagindo no Facebook e ele vai ser alimentado por posts de inteligência artificial, por contas que são criadas para gerar engajamento, audiência, serem usadas na política, espalhar fake news, dar golpe, né? Tá caminhando para isso também aí o Facebook já identificado. Petrobras reajusta a gasolina e alta na bomba deve ser de ao menos 2,5%. O reajuste da gasolina nas refinarias anunciado pela Petrobras deve se refletir em aumento de 2,5% na bomba, de acordo com especialistas e agentes do setor de combustíveis. O aumento para as distribuidoras vale a partir de terça-feira, portanto a partir de ontem. Agentes do setor dizem que o preço da gasolina já vem subindo nas últimas semanas, refletindo o aumento do preço internacional do petróleo e também o encarecimento do etanol, que é misturado na gasolina no Brasil devido a problemas de safra na cana-de-açúcar. Então tem problema de safra, encarece o etanol, tem muito etanol na gasolina brasileira, encarece a gasolina. Tem a questão do dólar. O dólar subindo, né? O dólar do Campos Neto, né? Que não fez nenhum leilão de dólar, deixa subir, né? Dane-se, vai. Aconteça o que acontecer, não interessa, não é problema meu, né? Vai estourar no governo. Então deixa subir, isso reflete também no preço
da gasolina no Brasil. Lembrando que o preço da gasolina no Brasil não é mais atrelado ao preço internacional como era no governo Bolsonaro. Se fosse, a gasolina está custando quanto no Brasil hoje? R$7 o litro, sei lá eu quanto. Era assim no governo Bolsonaro, lembram, né? A gente tem memória curta, vamos lembrar. O preço da gasolina no Brasil que nós pagamos nos anos do Paulo Guedes, na política do Paulo Guedes para a Petrobras, era o preço internacional. Então nós pagávamos aqui no Brasil gasolina em dólar. Alguém ganha em dólar aqui no Brasil? Pouca gente, né? Você, seu salário é em dólar? Não, né? Salário é em real. Mas você pagou gasolina em dólar. Na prática era isso, tá bom? Estávamos pagando gasolina no Brasil em dólar. Pra gente se sentir um pouco mais, né? Ricão também, né? Vamos lá, vamos lá. Imagina quanto dinheiro a gente não deixou na bomba. Poderia ter trocado de carro, inclusive, né? Todo mundo aí. Mas daí deixou lá, na bomba. Não, porque é bom para os acionistas da Petrobras, que a maioria é banco, fundo e gringo. E a parte que vai para o Estado, que é a parte da fatia da Petrobras, ela é usada para pagar a dívida pública, a maior parte. E a dívida pública está na mão de banco, fundo e gringo. Então vocês entenderam para onde ia o dinheiro da Petrobras, né? Quando você abastecia o seu carro. Entendeu? Não, a saúde da Petrobras, saúde financeira. Os acionistas, o cara acha que o acionista é ele, que é home broker, que comprou R$2.000 de ação da Petrobras. Você sabe que o nome disso é sardinha no mercado financeiro, né? Você só vai com a maré, só vai. Onde o tubarão caminha, você vai atrás, tá? Agora, não é mais atrelado, mas sofre consequências, claro, porque muito da cadeia do petróleo é dolarizado. E aí tem uma coisa curiosa que acontece, que a gente falou sobre isso no ano passado aqui também. Matéria lá do Globo. Mesmo com o reajuste da gasolina, refinarias privadas ameaçam processar a Petrobras. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito curioso. Vejam como o mercado se autorregula, vale às vezes e às vezes não vale. Às vezes sim, às vezes não. Olha que curioso. O governo Paulo Guedes vendeu refinarias da Petrobras para grupos privados. Vocês lembram disso, né? A principal delas foi a refinaria da Bahia, a RLAM, que aliás foi a primeira refinaria construída pela Petrobras, histórica refinaria. Foi para o espaço, foi lá para o grupo Mubdala Group, eu acho, né? Dos Emirados Árabes, se não estou enganado aqui. Foi vendido para privados. A gente se pergunta, se empresas privadas querem explorar aqui no Brasil o setor do petróleo, elas podem? Podem. Uma empresa privada pode montar uma refinaria no Brasil aqui do zero? Pode. Pode. Sabiam que pode? Você sabia que pode? Esse mercado está liberado desde os anos do Fernando Henrique Cardoso. Está liberado. Não há mais monopólio estatal do petróleo no Brasil. Faz 30 anos já isso. Tá bom? Então tá compreendido. Se você que está aí assistindo agora, quiser montar uma refinaria na sua cidade, você pode. Pode. Vai lá obter as licenças, parará, vai descobrir um poço, ou vai comprar o direito de exploração de um poço, vai entrar com sociedade numa petroleira, ou vai lá, monta a sua refinaria. Por que é que os caras não montam refinarias? Ora, porque vale muito mais a pena esperar um governo como o governo do Paulo Guedes, um governo entreguista, 100% entreguista, né, antinacionalista, que só pensa no capital privado, que faz as suas negociatas e que, além de tudo, é um governo barato. Essa gente é uma gente barata em todos os sentidos. E você comprar as refinarias que a Petrobras montou, vale muito mais a pena do que ter que montar do zero, disputar mercado, construir os dutos. Então foram lá e venderam as refinarias. Venderam as refinarias e venderam principalmente, talvez seja até mais estratégico, os dutos, porque não adianta, veja bem, você ter uma refinaria, né, e não ter como escoar a produção. E você não é fácil construir duto. Duto é mais treta de construir do que refinaria. Você tem que abrir os dutos, achar espaço, passar por propriedades privadas, quebrar a estrada, é uma confusão. Quem detinha isso lá, por exemplo, lá na Bahia, era a Petrobras. Isso foi para o espaço. Terminais, né? Lá na Bahia, se não me engano, tinha o terminal Madre de Deus, que era um terminal importante. Então, os navios chegam na costa, eles pegam o petróleo em outros países, por exemplo, ou em alto mar, chega na costa, para no terminal, joga o petróleo ali dentro, esse petróleo precisa ir até a refinaria. Não é fácil, a gente está falando de milhões de litros de combustível, de petróleo, que depois vira combustível.
Esses terminais foram vendidos também. Tudo foi vendido. Só que tem um problema. Essas refinarias privadas, elas têm que ir ao mercado e ofertar o produto. Não é assim que funciona? Agora você tem uma refinaria privada que ela vai competir no mercado e ofertar o produto. Qual que é a questão? A Petrobras, ela consegue ofertar produto mais barato, né? Porque ela está competindo no mercado, ela é maior, ela tem mais experiência no mercado brasileiro, tem mais capacidade de refino, tem como fazer um jogo de jogar combustível de um lado para o outro, porque a Petrobras é uma empresa gigante, ela está no mercado. Agora, as refinarias privadas, elas ameaçam processar a Petrobras. O que elas querem, galera? Que a Petrobras aumente o preço do combustível. Porque elas não estão conseguindo ser competitivas no Brasil. Veja que coisa curiosa. Que coisa incrível. Imagina você ter uma padaria na esquina. Você, dono da padaria, agora, nesse momento. Você vai processar o cara da padaria da outra esquina. Porque o pão dele é mais barato que o seu. Fala, não, gente, não tem condição. Eu não consigo competir. O cara é mais eficiente. O cara consegue vender pão mais barato. O que vai acontecer de mim? Vou fechar, vou falir. Então faz o quê? Processa o cara. Aí você chega na frente do juiz e fala, senhor juiz, eu gostaria de aqui informar que o senhor tem que obrigar o meu concorrente a aumentar o preço. Claro. É exatamente isso que está acontecendo agora. Os caras compraram essas refinarias achando que o Bolsonaro ia se reeleger, que o Paulo Guedes ia mandar no Brasil, e que não sei o quê, e que não sei o quê. Que a política de preço da Petrobras ia continuar dolarizada, porque essas refinarias, muitas delas, elas querem comprar petróleo da Petrobras. E a Petrobras fala, beleza, preço de mercado. Mas a Petrobras, quando extrai o seu petróleo e vende para as suas próprias refinarias, pode vender num preço mais barato. Afinal de contas, a Petrobras extrai, a Petrobras refina. É dela, é nosso, nosso. Nós extraímos, nós achamos o poço, nós perfuramos, nós tiramos, nós colocamos na refinaria, nós refinamos, é nosso, né? Uma parte, um pedaço ainda é nosso. A refinaria privada, ela não tem muitas vezes de onde extrair, ela não tem poços. Então ela tem que ou comprar da Petrobras, ou comprar de outras petroleiras, ou comprar lá fora. Então o cara tem uma refinaria na Bahia, mas ele compra petróleo dos Emirados Árabes, vem de navio, ele chega lá, despeja e refina. Só que ele está pagando preço em dólar lá fora. E a Petrobras não está mais pagando preço em dólar aqui, porque essa política acabou. E os caras estão chorando agora, porque não conseguem competir. Não é inacreditável o mercado, como funciona? Se autorregula, né, galera? Se autorregula. Mas se não regular, a gente entra na justiça para você aumentar o preço. Então, para além de tudo, essas refinarias privadas que vendem a gasolina mais cara do Brasil, parabéns. Você que mora nas regiões que tem agora refinaria privada, que eram da Petrobras e foram vendidos, paga a gasolina mais cara do Brasil, você sabe disso, né? Então parabéns para quem apoiou a privatização. Foi avisado. Foi avisado. Foi amplamente avisado. Mas não é coisa de esquerdista, comunista. Vocês só querem roubar, é a favor da corrupção. Então agora vire-se, meu camarada. Vire-se, tá? Pega o seu dinheirinho suado e coloca na mão dos árabes aí, problema seu agora. Não aprovou? Não achou legal? Não era isso que tinha que fazer? Não é que o privado é melhor? Vai acabar a roubalheira? Porque não sei o quê? É o mais caro. Então, para além dos caras estarem vendendo a gasolina mais cara do Brasil hoje, eles querem que a Petrobras venda a gasolina mais cara, inclusive. Não é um absurdo um negócio desse? Cara, é inacreditável. Entidade que representa empreendimentos que respondem por... Primeiro que não são empreendimentos, né? Os caras compraram um negócio pronto, né? Que respondem por 20% da capacidade nacional de refino estudam pedir à justiça que a estatal pratique preços alinhados aos preços internacionais. Ou seja, os caras vão entrar na justiça para que a Petrobras volte a vender gasolina em dólar no Brasil. Vocês não estão entendendo errado. É exatamente este o caso. E eu não duvido que algum juiz de boa vontade dê ganho de causa. Mas não duvido mesmo, né? Um juiz assim que seja sensível, né? À dificuldade do empreendedor, né, gente? Nesse caso aqui, pobrezinhos. Olha, não tá dando certo o negócio, é o mercado, gente, né? Vende a refinaria. Não deu certo, investiu mal.
não acordou cedo que chega, não cortou o cafezinho. Acontece, né? Não teve o pensamento positivo, não batalhou, ficou cercado de pessoas que só puxam você para baixo. Fazer o quê? Venda um negócio. Pode inclusive vender de volta para a Petrobras. A preços mais baixos do que comprou, claro, é o que a gente espera. Afinal de contas, o negócio está dando errado. Que pena, né? Não avaliou bem o mercado, né? Não fez o curso do Pablo Marçal. Tivesse feito tudo isso, quem sabe poderia estar... Não escalou o pico lá que o Pablo Marçal levou, né? Acontece. Ai, cara, é só no Brasil mesmo, né? E a gente tem que tratar esse negócio com uma coisa séria ainda, porque de fato é sério, né? De fato o negócio é sério. Olha, e eu espero que a Petrobras também não caia, né? Nova presidente da Petrobras aí, como é que é o nome dela? Que a gente nem falou dela direito. Né? Magda Chambriardi. Vamos acordar aí, né, dona Magda? Vamos fazer o jogo aí que interessa a população brasileira, né, dona Magda? Problema dessas empresas privadas aí que compraram os negócios do Paulo Guedes, né, dona Magda? Que se virem. Problema delas. Né? Vamos ficar de olho nisso aqui também, né? Aeroporto Salgado Filho retomou o embarque e desembarque. Olha só, cara, que isso aqui é muito curioso, né? O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, que foi inundado, né, pelas enchentes, vai retomar as operações de embarque e desembarque de passageiros na semana que vem, segunda-feira. Portanto, se você está pegando voo em Porto Alegre, saiba que o embarque e desembarque volta a acontecer no Aeroporto Salgado Filho. A diferença é que você não vai decolar dali, né? Vai ter um esquema ali que a empresa alemã Fraport, que tem a concessão do aeroporto, que controla o aeroporto, vai ter um esquema que você vai entrar num busão, né? Isso aí, vai entrar num busão e aí vai fazer o pouso e decolagem na base aérea de Canoas. Então, atenção, a partir de segunda-feira da semana que vem, embarques e desembarques em Porto Alegre, no Aeroporto Salgado Filho. A concessionária pede que as pessoas cheguem 3 horas antes do embarque ou desembarque. Por quê? Vai ter que chegar lá, fazer o check-in, vai para uma sala de espera, não sei exatamente como está funcionando lá, né? E aí a empresa organizou ônibus, então vai colocar você num busão, vai levar você do busão dali do aeroporto até a base aérea de Canoas. E aí a decolagem e o pouso vai acontecer da base aérea, mas o check-in quando você faz ali o recolhimento das malas e tal, tudo isso vai acontecer no aeroporto de Porto Alegre. Então você vai fazer como se fosse decolar de Porto Alegre ou chegar em Porto Alegre. Quando chegar também, desce na base aérea de Canoas, pega o busão, vai até o Salgado Filho e lá você vai pegar a sua mala e tal e vai embora. Tá bom? O curioso disso tudo é o seguinte. Estamos em 10 de julho, né, Jimmy? 10 de julho. Até uns 40 dias atrás, a situação era a seguinte, galera. Fraport, empresa alemã de controle estatal, controlada pelo estado de Hesse, onde fica Frankfurt. Frankfurt, uma das principais cidades da Europa, um dos principais aeroportos do mundo, que é de propriedade da Fraport, tá bom? Ou seja, um aeroporto estatal também. Então, curiosamente, nós concessionamos o aeroporto de Porto Alegre, que era cuidado por uma estatal no Brasil, chamada Infraero, para uma estatal alemã. Então, o papo de que iniciativa privada é melhor ou pior, nesse caso aqui nem cabe, porque a Fraport não é iniciativa privada. A Fraport é uma empresa de controle estatal, tá bom? Então já temos um outro ponto na conversa, né? Não é iniciativa privada a Fraport, tá? Jornalistas, principalmente alguns aí da RBS. Fraport não é empresa privada, gente, ela é controlada pelo estado de Hesse. Isso tá no Wikipedia, tá? Não requer muito estudo para saber. Eu não descobri isso assim, é um mistério, tá? Wikipedia em inglês, tá? Tudo bem, um pouco mais difícil, mas tá lá. A Fraport é controlada pelo Estado alemão, Estado de Hesse, cuja capital é Frankfurt. Primeira coisa, até uns 40 dias atrás o papo era o seguinte, o aeroporto foi destruído, só vai reabrir no final do ano, ou talvez no ano que vem, isso tudo dito pela executiva da Fraport no Brasil.
só vai abrir em, sei lá, setembro, outubro, novembro, era lá longe, final do ano, ou no ano que vem. Quem tem que pagar os custos é o Estado brasileiro e vai custar R$1 bilhão. E se essa negociação não acontecer, não é o que nós queremos, mas nós podemos ir embora e abandonar o aeroporto. Esse era o papo que estava rolando 40 dias atrás. Vocês são testemunha, né? Eu peguei o contrato de concessão, li o contrato, coloquei o contrato nesta telinha que está aqui, nesta telinha aqui, o contrato. Nós lemos juntos o contrato aqui. E nós provamos por A mais B, inclusive lemos a apólice de seguro aqui, né? As regras gerais do seguro aqui, que a Fraport foi obrigada a fazer, nesta telinha aqui. Chegamos a uma conclusão elementar, né? Que a Fraport era obrigada por contrato a fazer seguro, que a Fraport tinha conhecimento pleno dos riscos que o contrato comportava, inclusive da localização, dos riscos geológicos do aeroporto. Isso está escrito em contrato. Escrito, tá a palavrinha lá, tá a palavra, tá? Não é interpretação, a palavra está escrita no contrato. E que o poder público, ou seja, nós, sociedade civil, só somos responsáveis em casos em que não se possa fazer seguro das coisas do aeroporto. Não é o caso de enchente. Enchente pode fazer seguro e foi feito o seguro. Nós lemos as condições gerais do seguro aqui, inclusive, a palavra enchente ela é citada 4 vezes. Nas condições gerais diz que não cobre, mas nas condições específicas daquele contrato fala que sim, está coberto por enchente. A Fraport não tinha falado nisso até então. Como a gente denunciou aqui, eles foram obrigados a falar. Não, realmente, veja bem, tem um seguro. Ah, quanto é que é? Inicialmente era 130 milhões de reais. Aparentemente é um pouco mais até. Mas não cobre tudo. Não cobre tudo o seguro. Bom, Jimmy, se você faz um seguro para o seu carro, e o seguro fala o seguinte, olha, se você quer um seguro para cobrir tudo, custa 5 mil. Daí você fala, pô, acho muito caro, vou gastar 2 mil no seguro então. Aí o seguro vai dizer, beleza, mas se você perder o carro, a gente só vai pagar 40% do carro. É uma escolha sua, né? É isso, né? Então, Fraport, problema seu, né? Para começar, problema seu. Pegou um seguro mais barato, vai pagar menos. É assim que funciona no mercado de seguros. Quem disse que não poderia pagar mais, ou quem disse que era a única opção do mercado, foi a Fraport. Isso não foi auditado, então é a palavra da empresa, não sabemos. A princípio eu duvido, porque essa empresa vem mentindo reiteradamente sobre a situação do aeroporto. Vocês eram obrigados a fazer seguro, fizeram seguro, foi uma negociação privada. Quando foi pedido pela imprensa, inclusive, para que vocês mostrassem a negociação com a seguradora, vocês alegaram que era um negócio privado. Então vocês não querem nem dar transparência à negociação com a seguradora, então problema de vocês. Pressionamos, o deputado Matheus Gomes, deputado estadual do Rio Grande do Sul, entrou no caso, fez denúncias muito graves, inclusive, em relação às obras anti-enchente que o aeroporto fez, que pelos documentos que o Matheus Gomes mostrou, não estavam em linha com o que dizia o Departamento de Esgotos Pluviais, na época, tecnicamente falando, olha, vocês não podem fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer assado. O Matheus Gomes denunciou que a Fraport foi lá e fez de um jeito que não era para ter feito. Isso pode ter piorado o alagamento no aeroporto e nas casas em torno. Então, é uma grande treta. E aí, Jimmy, o que era para custar 1 bilhão? Quem ia pagar ia ser eu, você, a minha mãe, todo mundo que paga imposto. Que só ia reabrir no final do ano, que se não pagar vamos embora. Agora o aeroporto está voltando a funcionar. Ué, a mágica aconteceu aparentemente, né, Jimmy? A mágica do jornalismo acontece. Você começa a mostrar as coisas como elas são. Os caras foram obrigados a se mexer. Eu estou falando para vocês aqui e tô falando o que aconteceu de fato, tá? Isso não é o que eu acho. A coisa se movimentou nos bastidores e a Fraport foi pressionada a se coçar, gente. O negócio que era 1 bilhão já virou 300 e não sei quantos milhões. Aí apareceu o seguro, tá?
Depois a Fraport veio com outro papinho de que, na verdade, o Estado brasileiro não pagou para ela uma dívida que teria durante a pandemia, porque na pandemia o aeroporto ficou fechado. Bom, aí entende-se que o Estado tem que entrar. É uma pandemia. Pandemias não são seguradas por nenhuma seguradora. Nenhuma seguradora segura pandemia. Se assim o fizesse, quebraria, né? Como é um negócio, os caras não seguram. Tudo bem. O Estado entrou nisso. O governo Bolsonaro renegociou o contrato com a Fraport. E aí falou, tudo bem, a gente vai injetar aqui na Fraport cerca de 300 milhões de reais por conta de lucros cessantes na pandemia. Vamos fazer o equilíbrio financeiro, econômico do contrato, beleza. Só que isso foi negociado num longo prazo. A Fraport assinou isso, gente. A Fraport não era para a Fraport receber 300 milhões do Pix no mesmo dia. Até porque não é assim que as coisas funcionam, né? A Fraport muito bem sabe disso. Era para receber ao longo de anos, como, por exemplo, com aumento de tarifas aeroportuárias, ou seja, a gente ia pagar, porque quando você vai embarcar você paga a tarifa. Aí a Fraport apareceu umas semanas aí dizendo que, não, veja bem, tem que ter esse dinheiro do Estado aí, esse 1 bilhão, o Estado tem que pagar, porque além de tudo, o Brasil está nos devendo 300 milhões, 200 milhões, não sei o quê. Mentira. Não é assim. Não é. Simplificaram e distorceram uma informação que não é verdade. Ela é passada para a população de um jeito mentiroso. O contrato foi renegociado. Vocês, Fraport, sabem muito bem o que vocês assinaram. Vocês vão recuperar esse dinheiro ao longo dos anos. Esse é o contrato que foi assinado. Tá? E não adianta vir encher meu saco, que senão eu pego esse contrato também e esfrego nessa tela aqui também, se continuar enchendo o saco. Porque me dá 2 dias que eu descubro onde é que está esse contrato também. Porque esse não é público também, né? O contrato de renegociação das tarifas. Mas eu descubro, eu acho, eu consigo. Né? Chove, ele vai chover na minha horta, ele chove, ele aparece, daqui a pouco ele aparece aqui. Então é melhor vocês, olha, dá uma organizada no aeroporto, bota a galera voar, coloca um dinheirinho ali, um dinheiro que vocês já tiraram, inclusive, nesse aeroporto, que vão tirar. Vão ficar 20 anos administrando, para de chantagear a sociedade civil brasileira, né? E vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Estão trabalhando agora, parabéns. Que bom. Agora resta a pista, né? A pista é o grande problema do aeroporto, ela já foi avaliada, inclusive pela Infraero, que é a empresa que mais tem capacidade de fazer isso no Brasil, empresa pública. Empresa pública. Né? Quem que foi avaliar a condição da pista em Porto Alegre? A Infraero. Não foi empresa privada, não foi iniciativa privada. Foi empresa pública, a Infraero que foi lá. Por quê? Porque tem os melhores técnicos, porque tem os melhores quadros. Nós, Brasil, nós aqui no Brasil, não os alemães. Não foram os alemães que foram lá avaliar a pista, fomos nós aqui, brasileiros, que formamos, inclusive a universidade da Infraero, onde se forma muita gente para colocar na iniciativa privada depois. Tá bom? Agora, a ver como está a pista. Talvez não seja tão desastroso como parecia no começo. As informações que eu tenho, talvez seja até um pouco mais fácil de recuperar a pista do que se imaginava no começo. Chegou a imaginar-se que teria que se fazer uma pista toda nova, o que é uma treta, né? Você tem assentamento de terra, você tem preparação embaixo, é isso, é concreto, é camada, não sei o que, é drenagem, tem drenagem embaixo, é uma treta. Agora a pista ela está drenando aos poucos e tal, tem que ver. Então, para pouso e decolagem no aeroporto ainda tem que esperar. Talvez tenha que se reformar a pista ou parte dela, e aí a ver como vai ser. 1 bilhão? Não. 1 bilhão não. 1 bilhão você vai pedir lá pro governo da Alemanha. Vai pedir 1 bilhão pro governo da Alemanha para ver o que acontece. Ai, ai. Vamos lá então, rapidamente aqui mais algumas notícias. Haddad desmente Folha, governo não cogita cobrar mensalidade em universidades públicas. Isso aqui saiu publicado pela Folha uns dias atrás, dizendo que o governo ia cobrar mensalidade das universidades, principalmente as federais, de alunos de mais alta renda, né? Saiu essa matéria. O Haddad disse que isso nunca foi discutido, que isso é falso, tá? Então fica aí a matéria da Folha, agora o Haddad vindo a público dizer, olha, isso não vai acontecer, isso não é uma discussão, isso não está em debate. Matéria publicada lá no iclnoticias.com.br. Justiça arquiva pedido de investigação de Lira contra Felipe Neto.
O deputado havia acionado a justiça após Felipe Neto chamá-lo de excrementíssimo em um comentário sobre a atuação do parlamentar na tramitação do projeto da lei das fake news. O juiz da 10ª Vara Federal do Distrito Federal considerou que não havia justa causa para que o processo seguisse e que não ficou provada a ofensa à honra alheia na manifestação. Então tá liberado chamar o Lira de excrementíssimo, segundo a justiça. Datafolha, 56% admitem mudar voto a prefeito por rejeição a padrinho político em São Paulo. Mais da metade dos eleitores de São Paulo admite mudar o voto para prefeito se o candidato for apoiado por um político rejeitado por eles. Ou seja, você tem o candidato fala, quem me apoia aqui é o fulano. E aí o eleitor fala, se o fulano apoia você, então eu não voto em você. Essa é a pesquisa que foi feita agora. No total, 37% das pessoas entrevistadas pelo Datafolha mudariam o voto com certeza se o candidato fosse apoiado por uma pessoa que esse eleitor rejeita. E 19% talvez mudassem. Dizem que não mudariam o voto 41%. Tá? Então 41% não muda o voto. Eu quero votar no fulano. Se o fulano foi apoiado pelo capeta, eu continuo votando pelo fulano. Né? Então eu quero votar no fulano. Mas veja, Hitler Júnior apoia o fulano. Não interessa, eu vou votar nele. Não importa, não quero saber. Né? Mas a maioria sim mudaria. O Datafolha mediu a influência de 4 padrinhos políticos nas eleições para prefeito. O presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Entre eles, Bolsonaro é o que mais afasta eleitores. Isso aqui é importante, gente. Olha aqui, ó. Muitas vezes a gente subestima, né? E outras vezes superestima. 65% dos eleitores de São Paulo afirmam que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Esse índice era de 61 no final de maio, então piorou, tá? Piorou. Então não é bem assim a coisa, o Bolsonaro só se beneficia, a vitimização, não sei o quê. Pelo menos em São Paulo a coisa não está funcionando desse jeito. Em maio, 61% falava, não voto em quem o Bolsonaro apoia. Agora é 65%, cresceu acima da margem. Então piorou, né? O apoio de Bolsonaro levaria 16% dos eleitores a votar no candidato. Então só 16% votariam em alguém que o Bolsonaro indicasse, enquanto 65% falam que não votaria de jeito nenhum. É alto o índice. O Datafolha mostra que boa parte dos eleitores, 40%, ainda não sabe qual candidatura Bolsonaro apoiará em São Paulo. Então, dito isso, vamos reforçar a tese de que quem apoia Bolsonaro, de quem o Bolsonaro apoia em São Paulo, é o Pablo Marçal e o Nunes. Né? As pessoas precisam saber. 40% não sabe ainda. Então, é o pior índice, né, disparado de todos os candidatos aí. Vamos lá rapidamente para ver os outros aqui. Aqui o do Tarcísio, né? O apoio do governador Tarcísio de Freitas, considerado por aliados de Nunes seu principal cabo eleitoral, levaria 17% dos eleitores a votar com certeza em um candidato apoiado por ele. Não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado por Tarcísio, 48% dos eleitores. Já o apoio de Lula, padrinho político do Guilherme Boulos, levaria 23% dos eleitores a votar com certeza em um candidato endossado por ele, Lula. O endosso do petista, por outro lado, afasta 45% dos entrevistados. Ou seja, o Lula repele 45% das pessoas, segundo essa pesquisa aqui, né? Nunca dá para tirar o pé da letra, esta pesquisa aqui. 45% das pessoas dizem o seguinte, eu não voto em quem o Lula apoia, tá? É alto, não é baixo não, é alto. Já 48% dos eleitores falam, eu não voto em quem o Tarcísio apoia. E 65% dos eleitores falam, eu não voto em quem o Bolsonaro apoia. Né? Então a coisa não é bem assim, é tudo muito complexo, cada lugar é um lugar, cada situação é uma situação, né? Há uma tese aí de que muitas vezes é verdade, o Bolsonaro se fortalece em alguns casos contra ele, porque acaba gerando um processo de vitimização, mas não está expresso aqui que ele consegue transferir voto desse jeito aqui, pelo contrário.
O Bolsonaro é um repelidor de votos. O Nunes vai ter que fazer uma balança agora, né? Se ele quer, tem que afastar o Bolsonaro, porque não é muito bom, está muito próximo na visão do eleitor, mas se afastar demais, o Bolsonaro, como ele é um cara muito magoado, ele vai sentir e vai apoiar o Pablo Marçal. Então, assim, é um xadrez complexo ali para o Nunes agora, né? Vamos ver do Alckmin aqui, só por curiosidade. O Alckmin, 15% dos eleitores votam em quem o Alckmin indicar e 47% dizem que não votariam de jeito nenhum em um candidato endossado por Alckmin. Então, quem melhor se sai nesse negócio todo aqui, na pesquisa do Datafolha, é o Lula. O Lula é o que melhor se sai, é o melhor padrinho político. O Alckmin é o segundo melhor padrinho político. Praticamente empatado com o Tarcísio, na verdade. O Tarcísio é o terceiro e o pior disparado é o Bolsonaro. Bom, lá na revista Fórum tem um caso de um envelope com dinheiro vivo que o Bolsonaro recebeu logo após chegar nos Estados Unidos. Essa história aqui, como um inquérito da Polícia Federal, um inquérito que tem anexos, que segundo a apuração da Juliana Dalpiva, aqui do ICL Notícias, tem mais de 3.000 páginas de anexos. Não se espantem se a gente começar a ver, né, mais detalhes, mais coisas aí nos próximos dias. Olha o que traz a revista Fórum aqui. O relatório da PF sobre o caso das joias, no qual Bolsonaro e outras 11 pessoas foram indiciados, aponta que, para além do fato do ex-presidente ter liderado um esquema criminoso das joias, os 6 milhões e tal, tem uma série de evidências que podem incriminá-lo. Entre as evidências está um envelope com dinheiro em espécie recebido por Bolsonaro no dia 31 de dezembro de 2022, portanto ainda presidente da República, logo após ele desembarcar nos Estados Unidos. O valor em cash, em dinheiro vivo, foram entregues ao então presidente Bolsonaro por Samuel Oliveira, segundo essa investigação, genro de Paulo Junqueira, empresário do agronegócio que hospedou o Bolsonaro em Orlando. O pagamento foi descoberto pela PF ao analisar mensagens de WhatsApp trocadas entre o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o assessor técnico-militar Daniel Lucas. O que o empresário Paulo Junqueira disse ao UOL quando procurado em relação a isso, né? Você deu uma pacoteira de dinheiro para o Bolsonaro? A troco do quê? De onde veio esse dinheiro? O que é isso? É doação? É o quê? Né? É presente? O que é? O Paulo Junqueira, que é esse empresário do agronegócio, disse o seguinte: de minha parte, eu vou ler em pé isso aqui porque é interessante como as pessoas se expressam, né? Pra gente pegar as entrelinhas. Vamos lá, juntos. Atenção. O que diz o empresário que, segundo a PF, teria, por meio de um intermediário, entregado uma pacoteira de dólares para o Bolsonaro quando ele chegou em Miami, tá? Nos Estados Unidos. Sei lá, Miami, Orlando, não interessa. De minha parte, disse o empresário, não foi pedido para entregar. Deixa eu pegar meu pincel atômico aqui. De minha parte, não foi pedido para entregar e nem acredito, não foi pedido para entregar. A Polícia Federal não está dizendo que alguém pediu para entregar. A Polícia Federal está dizendo que foi entregue. Então já está respondendo a perguntada. Não foi pedido. E nem acredito que o Samuel tenha entregue absolutamente nada para o presidente. Ou seja, ele não está negando, ele está dizendo, eu acho que não entregou. Eu acho que o Samuel, que é esse preposto dele lá, não entregou. Acho, não sei. Pode ter entregue. Diz ele, eu cedi o imóvel para o Bolsonaro ficar. Ele não foi para o meu imóvel no início da temporada que ele teve lá, ele ficou num outro imóvel. Agora eu vou receber os meus amigos na minha casa, essa casa que o Bolsonaro ficou lá por um tempo. A casa tem que estar em ordem. Pode ser que o Samuel, então já temos aqui, pode ser que o Samuel tenha entregue alguma coisa, né? Eu acho que não entregou, mas pode ser que tenha entregado alguma coisa. Não para o presidente Bolsonaro, então entregou para outra pessoa, por exemplo, Mauro Cid ou um outro assessor. Para que alguma coisa tenha sido arrumada. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Te garanto também que alguma coisa irrisória. Eu vou resumir para vocês aqui. O cara não bota a mão no fogo, diz que há sim possibilidade de que esse Samuel tenha entregue a pacoteira de dinheiro para o Bolsonaro. E a desculpa dele para entregar, não para o Bolsonaro, mas para um assessor, né? E a desculpa para entregar é o quê, gente? Faxina. Entendeu? O Bolsonaro usou a casa aqui, ó. Pode ter entregado alguma coisa, né? Para que alguma coisa tenha sido arrumada, porque tem que deixar a casa em ordem porque ele vai receber amigos. Sacou? A frase é confusa, mas eu tô resumindo para vocês aqui.
Eu acho que pode ter entregado um pacote de dinheiro para o Bolsonaro para que alguma coisa tenha sido arrumada, porque eu vou receber meus amigos, mas se for entregue é uma coisa irrisória. Então, assim, já sabemos pela fala que foi entregue, né, gente? Foi entregue, entenderam que foi entregue? Foi entregue, mas vamos tentar ver aí que na verdade era para dar uma limpada na casa, fazer uma faxina, quebrou o liquidificador, né? Estragou o chuveiro. Então, assim, o problema dessa desculpa, seu Samuel, é que o dinheiro foi entregue no dia que o Bolsonaro desembarcou nos Estados Unidos. E segundo o senhor próprio, ele não foi para o seu imóvel no começo da temporada, ele foi só depois. Então, não entendi a lógica de entregar um dinheiro para um preposto do Bolsonaro em cash nos Estados Unidos para deixar a casa arrumada, sendo que quem deveria deixar a casa arrumada, se fosse o caso, quem que era? O Bolsonaro, porque o senhor vai receber amigos. Né? Difícil entender, mas não negou. Não negou. Então, aparentemente, o dinheiro foi entregue. Ai, ai. São muitas tretas, né, no universo Bolsonaro. Muito bem, gente. Ó, o programa está acabando. Ah, rapidamente, temos o replay, né? Temos o replay da nossa grande aula Apocalipse Tecnológico, segue rodando lá, tá? Então, icl.com.br/replay com Y no final, icl.com.br/replay, a nossa super aula sobre vício em tecnologia e a luz no fim do túnel para sair disso. Se você assistir até o final, no final tem uma surpresa para quem se tornar membro do CL. Vai receber em casa uma obra de arte e 2 livros físicos espetaculares. Então vai lá, icl.com.br/replay. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Amanhã estaremos de volta. Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo, tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam. No Em Detalhes de hoje, eu converso com a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, que é representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Nós vamos falar sobre a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi extinta por Jair Bolsonaro em dezembro de 2022. Não perca Em Detalhes, às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu espero por você.